BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Os Dispute Boards, ou Dispute Resolution Boards, são comitês independentes formados por especialistas que acompanham a execução de contratos complexos, especialmente em projetos de infraestrutura e construção civil, com o objetivo de prevenir e resolver conflitos de forma rápida, técnica e eficiente, evitando a judicialização. Composto geralmente por 1 ou 3 membros com expertise jurídica, técnica ou em gestão de contratos, os Dispute Boards atuam de forma contínua durante a execução do projeto, emitindo recomendações ou decisões vinculantes sobre divergências que surgem entre as partes, contribuindo para a manutenção do cronograma, a redução de custos e preservação do relacionamento comercial. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com o Ricardo Medina, sócio do Franco Leuthwiller Henriques Advogados. Ricardo é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e possui ampla experiência no setor de infraestrutura e construção. Ricardo, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite. Gabriel, um prazer estar com você. Sou muito fã do seu trabalho e estou aqui para trocar uma boa ideia contigo. Perfeito, muito bom, Ricardo. Estou animado aqui com o nosso papo de hoje e é um prazer estar aqui com você. Então, Ricardo, queria que você contasse um pouquinho da trajetória aí para quem não te conhece ainda. Minha trajetória? Você já falou um bocado aí, né? Então, eu sou bacharel. Não, mas como você foi parar no direito? Você sempre sonhou em ser advogado? Qual que foi isso aí? Nossa, você sabe que, assim, desde que eu recebi o primeiro convite para jogar no Real Madrid, o Barcelona também me disputou, eu tive aquela dúvida se eu ia ser advogado ou jogador de futebol. E aí o coração bateu mais forte pelo direito e eu virei advogado. É um clássico, né, Ricardo? Você sabe que o meu pai também, ele tinha essa... Meu pai hoje é advogado e ele também tinha essa dúvida, que era ou ir para o futebol, ir para o direito, e acabou indo para o direito, né? Porque não era tão bom jogador de futebol, mas eu sei que Real Madrid parece que não pode causar uma dúvida, então... Você veja que o magistrado, que é seu pai, o direito não poderia se dar o luxo de perdê-lo. Então, que bom que ele veio para o lado de cá. Mas brincadeiras à parte, como que foi isso aí pro direito? Foi paixão à primeira vista? Você foi lá mas muito longe de paixão à de primeira vista, mas muito longe de paixão à primeira vista. Eu fui fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos, quando era bem moleque, e tinha lá um técnico de futebol, né? O técnico de futebol era formado em Princeton, e era bárbaro, o cara era fantástico, super advogado, e a gente conversava bastante sobre política, e calhava de alguma maneira chegar no direito, e ele foi me convencendo cada vez mais que eu deveria ir para o direito, e eu fiquei convencido e fui para isso. Então, você sabe que eu fui fazer vestibular, então primeiro eu passei no Mackenzie, fiz 1 ano, e depois eu passei na USP, concluí lá o bacharelado, 5 anos, então fui para o mestrado, no Direito Internacional, depois o doutorado, Direito Internacional, mas sempre voltado, pensando um pouquinho em solução de disputas, de infraestrutura. E esse é o negócio que eu mais curto, viu? E eu tenho uma dúvida, você frequentava mais o porão ou você frequentava mais as aulas? Pô, cara, eu vou te dizer que eu deixei muito dinheiro naquele porão, muito dinheiro naquele porão. Bacana, cara. E eu queria saber, você falou aí da São Francisco e você também hoje atua bastante na área de infraestrutura e construção, correto? Exatamente. Isso é desde criancinha, né? Então, no direito. Logo que eu me formei, antes de eu me formar, quando eu era estagiário, eu já trabalhava com arbitragem. E logo, a arbitragem, na verdade, pouco se falava, né? Então, tinha acabado de sair a constitucionalidade da lei. Eu lembro que a gente ia dar workshop nas empresas sobre arbitragem, ninguém sabia o que era arbitragem, falava que isso aqui não funciona, uma loucura, né? E aí, de repente, a arbitragem virou o que é. Né, uma super realidade fantástica no Brasil. No começo, a arbitragem, quando pintava de um monte de coisa, né, societário, contratos de comércio internacional, e calhou de começar a aparecer as arbitragens de construção e infraestrutura. E foi ali que realmente eu desenvolvi um interesse,
um gosto muito grande pelo mérito, pelo business da construção da infraestrutura. Então, foi bem natural esse caminho, né, de pensar em resolução de controvérsia, em construção de infraestrutura. E, curiosamente, eu fazia só arbitragem no começo. O judiciário eu nunca mexi, né, não é muito minha praia. Né? E como a arbitragem é um ADR, né, Sim. método adequado de solução de controvérsias, que foge ao judiciário, eu também fui estudando outros meios, né, mediação, e logo, para o talento de construção, boom, dispute boards. E aí eu vi o negócio, falei, cara, isso aqui, se não existe a panaceia para os males da construção, a gente está muito perto quando eu pensei em dispute boards. Cara, eu vou confessar uma coisa, eu não fazia ideia do que era dispute boards até conhecer você. Na verdade, Fernando Maluf, amigo nosso em comum, um abração para o Maluf aí, ele falou, Gabriel, você tem que falar com o Ricardo e pedir para ele falar sobre esse tema, porque, assim, o cara é apaixonado por isso, manja pra caramba. Eu sou mesmo, eu sou é isso, apaixonado. O que é esse negócio? O que é esse tal de dispute board, né? Bom, então, já que você fez um abraço ao Maluf, eu mando outro aqui. É o cara. Dispute board, eu sou realmente apaixonado. Lembra? Então, eu sou cara da construção da infraestrutura e eu vejo obra toda hora que dá pau. Toda obra que dá pau. Aliás, eu até te digo o seguinte, eu faço um convite para você. Coloque a mão no cerebelo aqui e repita comigo. Obra dá pau. Não existe obra... Meu amigo, é regra. Não existe obra que não dê pau. Mas como assim, cara? Sempre vai dentro do cronograma, nunca... Simples, assim, se você for fazer a reforma do seu banheiro, você vai ver ali que o preço não é aquele que você combinou, que o tempo passou daquele que você esperava, o material já... Meu amigo, a briguinha pode ser essa, a brigona pode ser aquela grandona, e são várias... Como o contrato de construção é continuado, as brigas são recorrentes e acontecem por diversas razões. Aí é que está. Sabendo que esse tipo de contrato, que esse business dá pau, será que, cara, a gente tem que ficar preso aos métodos tradicionais de solução de controvérsias? Será que esses métodos que a gente tem aí, o judiciário, a arbitragem, mesmo a mediação, será que eu já chamo de tradicional? Será que eles são os mais adequados para esse business especificamente? Será que a gente não consegue pensar num outro formato? E foi justamente nesse sentido que nasceram os split boards, porque engenheiros cansadíssimos, que não aguentavam mais ver a árbitro, pagar advogado, loucura, e a obra que não anda, e a obra que para, e é um pleito, e aumenta valor. Então, falando, não, chega, tem tanto negócio aqui. E eles bolaram os dispute boards. E o que são os dispute boards? Cara, na sua introdução, acho que você fez a melhor definição que eu já ouvi. Eu tentei no meu doutorado definir, mas eu deveria pegar e fazer referência à sua definição. Foi muito bem colocado. Os dispute boards são membros técnicos, caras imparciais, que manjam muito daquele business de obra, né? E que eles são engajados pelas partes, contratante e contratada, dono de obra, empreiteiro, para acompanharem as obras, estarem prontos para que tão logo surja uma rusga, uma desavença, entendimento, para eles poderem atuar e matar logo no ninho a besta, não deixar a besta crescer. O câncer das obras, meu amigo, são essas bestas crescendo sem parar. São várias bestinhas que vão se juntando, formando pleitos já quase insanáveis pelos valores, as obras vão parando, acaba o fluxo de caixa da obra, o contratado não aguenta mais, o dono da obra não tem mais confiança, enfim, você consegue resolver isso ali, e imediatamente vai resolvendo à medida que vão acontecendo, aí a gente tem os resultados bons que a gente identifica aí mundo afora. As obras são concluídas dentro do prazo e são concluídas dentro do orçamento, às vezes com pequeníssimas variações da natureza da obra, mas elas são finalmente entregues. E entregues, podendo, inclusive, não ter mais contencioso depois disso, porque os contenciosos vão sendo resolvidos, né? As disputinhas vão sendo resolvidas, depois não vai ter um disputão lá na frente para ser tratado numa arbitragem ou no judiciário. Então, é muito comum que a obra se conclua e não tenha mais um contencioso.
lá na frente. Pode haver? Pode haver. Claro que pode haver um contencioso lá na frente. Mas a obra foi entregue. A obra não ficou parada. Então quer dizer que se for reformar o banheiro aqui, o negócio é dispute boards? Ou é só para grande obra? Porque grande obra, quando a gente for pensar nisso, você está falando de vários players ali, porque um vai contratando o outro, que tem um especialista não sei aonde, empresa responsável por não sei o quê. Por isso que vale a pena ou é qualquer grande obra? Pensa o seguinte, você vai contratar 3 profissionais, por exemplo, para acompanhar a sua obra, imparciais, né? São imparciais. O contratante paga 50% pela remuneração desses caras, o contratado paga os outros 50%, porque tem que ter essa independência. Né? E o número ímpar para poder chegar numa decisão logo, né? Costumeiramente o número ímpar para não ter impasse e coisa do tipo. Né? Mas veja, na sua obra do banheiro, né, quando você contratou para fazer aquela reforma faraônica no seu banheiro, fazia sentido ter um dispute board, por mais faraônica que fosse? Não. Né? Agora, uma obra gigantesca, cara, vai construir uma ferrovia de 1.000 quilômetros, vai atravessar o Atlântico até chegar ao Pacífico. Cara, sem dúvida nenhuma, no-brainer, bota o DB, o custinho perto do CAPEX dessa obra, esquece, é DB, de olho fechado. Agora, e as obras que não são dessas proporções, né, de bilhões? Será que cabe DB? A minha resposta para você é, acho que sim, mas a gente tem que avaliar caso a caso. Nos Estados Unidos, por exemplo, os dispute boards são comuns em obras imobiliárias, simplórias, com valores até pouco expressivos, que mostra que as partes confiam nesse método e que acham que vale um investimento para evitar grandes pleitos, paralisação de obra, contexto complexo. Existem alguns parâmetros aqui que a gente pode pensar. Qual que é o valor mínimo para ter um DB? Eu não tenho essa resposta com muita clareza, mas, por exemplo, o Banco Mundial, né, que ele exige que tenha dispute board nas obras que ele financia, ele diz o seguinte, meu amigo, as obras que eu vou financiar que passem de 50 milhões de dólares, esquece, tem que ter DB. Você quer meu dinheiro aqui do Banco Mundial? Eu dou. É acima de 50 milhões? Sim, senhor, DB. Então, talvez seja um parâmetro. 50 milhões de dólares, aqui a gente está falando de 250 milhões de reais, eu acho que cabe em obra menor até. Sabe por quê? Olha que coisa maravilhosa. O DB é contrato. Você negocia com os membros. Seus membros, querem ser membro aqui de DB? Topa. Eu acho que eu só consigo pagar tanto. Você topa? Topa. Não, por esse valor não vou. Tá bom, vamos perguntar um para o outro. E vai ter gente muito boa que vai topar ser membro de DB, né? Por um valor talvez mais módico. A gente tem hoje no Brasil câmaras de arbitragem que já têm os seus regulamentos, bons regulamentos de dispute board, que já estão dando parâmetros de remuneração muito interessantes. Outras, talvez menos, mas estão se adaptando, estão se adequando, porque o DB ainda é um troço mais ou menos novo para todo mundo. Mesmo. Tem quanto tempo de mercado isso, mais ou menos? Puxa vida, os dispute boards eles apareceram no mundo lá nos idos de 1960. Uhum. No Brasil mesmo, lá nos anos 2000, os caras trouxeram o DB para uma obra do metrô. Mas de lá para cá, pouca coisa. Só que, em 2018, saiu a primeira lei paulistana, aqui na cidade de São Paulo, para autorizar, ou melhor, reconhecer o uso de dispute boards nas obras públicas do município. E, nesse momento, é interessante notar que começou a ebulir ou gerar uma difusão, mas que raio que esse dispute board, né? E a gente começou a perceber dali um avanço nas discussões da administração pública, né? E, à medida que foi avançando essa discussão, também a implantação de dispute boards em contratos públicos, que ainda é módico, mas está rolando. Então, se eu tiver que te dizer, quando começou, no Brasil, talvez a experiência lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, mas efetivamente o negócio está ganhando uma musculatura agora. E assim, eu estou vendo o DB em contratos privados e participando deles. Eu estou vendo o DB em contratos públicos e estou vendo gestores públicos muito interessados em colocar DB. Estou vendo privados ainda um pouco reticentes com custos, mas muito interessados em entender a ferramenta que verificam nela que ela agrega valor barbaramente.
O valor é medido, por exemplo, do tempo que reduz a obra, o tempo de resolução do disputa, de que ficou parado para discutir aquele ponto, comparado com o É isso. Aqui que você matou. Aqui que você matou. Tá. É o tempo de resolver um impasse. Então, é quando as partes percebem o contratado. Né? O contratado percebe, às vezes, o contratante, o dono da obra, de certa forma arbitrária, às vezes, ou por má interpretação, retendo pagamentos ou aplicando multas, que fragilizam muito gravemente o fluxo de caixa da obra. E aí o contratado fica sem fôlego, tentando fazer pleitos que não são atendidos e a obra vai puxar. Mas o contratado não é sempre coitadinho, não. Né? Às vezes o dono da obra vê o contratado ali indo mal, fazendo, trampolinice, né? Executando mal os trabalhos, e o dono fala, amigo, eu tô te pagando, executo, tô te pagando, o cara não faz. Você tem, imagina só, 3 caras imparciais nesse momento, que vai dizer, realmente, você contratado está agindo mal, execute isso agora, imediatamente, né? Ou você, dono da obra, você está fazendo retenções indevidas. Paga, inclusive o projeto aí que você bolou está nitidamente inadequado, a gente vai ter uma revisão, isso vai impactar em preço e prazo, vamos adaptar o contrato. Nossa, é aquela solução que todo mundo precisa para fazer andar a obra. Custa. É muito caro. Não sei, eu te falei, é negocial. Né? Você pode negociar os honorários dos membros, você pode negociar qual que é o nível de assiduidade dos membros, né, no comparecimento de obras. Você precisa deles todo dia? Não precisa estar ali todo dia, mas talvez seria importante que eles visitassem a obra uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, ou faça reuniões ordinárias com as partes, em períodos a serem determinados, de maneira a reduzir o custo. O fato é que você consegue modelar. Tem um custo? Tem, mas é um investimento que realmente, e não sou eu falando, é o mundo inteiro, né, que estuda a ferramenta falando que é um custo que vale a pena. Não, então, uma grande empresa, o cara só vê quanto tempo que ele perde por obra parada no ano, para alguém pega uma grande incorporadora, sei lá, ou uma grande construtora, vê quanto tempo que demora, quanto tempo que ele perde naquilo e testa. Exato. Segue, né? Barato, teto do investimento. Então, você avalia teu risco aqui da tua obra ficar parada tantos meses. Né? Avalia teu risco da sua obra não ser entregue, você trocar um fornecedor, um empreiteiro, um contratado por outro lado. Avalie o teu risco de ter um dono de obra que age arbitrariamente. Né? Como eu lido com disputas de obra, eu só vejo obra que dá pau. Né? Então, quando eu vejo o dispute board aí à disposição, eu falo, meu amigo, como vocês têm coragem de fazer obra assim? Você coloca suas próprias regras ali, né? Então faz total sentido todo o seu caminho que você teve até aqui, de arbitragem e tudo mais, porque imagino que tem muita ligação com isso, né? Eu estou viajando. Algumas ferramentas utilizadas na arbitragem, porque ali na arbitragem você vai definir ali como que vai ser o rito, correto ou não? É interessante essa sua dúvida, porque é um esclarecimento que deve ser feito. Né? Arbitragem e dispute board são coisas diferentes. Mas eu acho que, puxa vida, o DB pode se valer de alguns aprendizados de quem faz arbitragem, né, para adaptar quando ele dá uma decisão. O DB dá uma decisão vinculante. Poxa vida, é uma que a gente chama de heterocomposição. A diferença é que, e aí é bem técnico, né? Sim. A decisão do DB, ela vai vincular as partes contratualmente, ao passo que a decisão de um árbitro gera coisa julgada. Né? Tem jurisdição. Entendi. O DB não tem jurisdição. Entendi. Tudo bem. Mas foi ignorância minha, viu, Ricardo? Mas isso é importante. Porque, veja, que quando uma das partes não se sente atendida ou acha que foi injustiçada por uma decisão do dispute board, ela pode se socorrer da jurisdição. E aí ela pode bater na porta do árbitro, ou ela pode bater na porta do juiz para tentar reverter aquela decisão do dispute board. Que a gente conhece bem as estatísticas e sabe que a chance de reversão de uma decisão de DB tendem a 0. Isso é uma estatística mundial. Então, não vale muito você socorrer da jurisdição sabendo que você tem uma chance de sucumbência grande. Né?
melhor talvez lidarem, a menos que você realmente tenha muita convicção de que a decisão foi injusta, ilegal, coisa do tipo. Uma coisa muito importante, Gabriel, o Dispute Board decide, cara, as partes têm que atender imediatamente. Não pode, é imediato. Meu amigo, decidiu, pau, paga. Decidiu, executa. Não tem papo. Ah, mas eu posso reverter na jurisdição. Tá bom, vai lá. Mas até você conseguir reverter numa arbitragem de 4, 5 anos, ou num judiciário de 6, 7, a decisão já foi cumprida e a obra foi concluída. Aí você vai resolver perdas e danos, questões financeiras, assim, né? Assim vai. Caramba, mas isso é sensacional, cara. E eu queria saber, cara, que conselho você daria para a empresa que nunca utilizou o Dispute Board, imagino que tem muito aí no mercado ainda, e que enfrentam esses conflitos contratuais aí recorrentemente? A gente está na fase de educação, né? Todo mundo está aprendendo sobre os Dispute Boards. Então, a primeira delas é estuda, cara. Vale a pena conhecer essa ferramenta, né? E entender como você pode se beneficiar bem dela, né? Tem um estudo, Gabriel, na Inglaterra, quando lá eles inventaram um negócio que não é DB, tá? Que eles chamam lá de adjudication, é um pouco diferente. Mas esse estudo, que é o Leighton Report, ele deixa muito claro que o grande problema das obras é a fratura de fluxo de caixa. Acabou caixa, meu amigo, não tem obra. Então, a ferramenta está ali para resolver isso. Então, para as empresas que têm receio, cara, de lidar com dificuldade de fluxo de caixa de obra, sobretudo essas empresas, ou aqui, analisem, considerem isso daqui. E eu digo mais, não fiquem para trás. Sabe por quê? Hoje, os Dispute Boards estão presentes na nova lei de contratações públicas. Portanto, se traz legitimidade legal para o aproveitamento da ferramenta. Então, essa ferramenta vai ser utilizada. Se você não souber, não tiver apto, você vai usar mal. Ou vai perder oportunidades de bons negócios, né? Porque simplesmente não conhece a ferramenta. Então, eu acho que é uma dica. Sim, mas isso acaba sendo um diferencial competitivo, cara. É sim. Porque se você fizer uma obra que conseguir andar mais rápido que o seu vizinho, você vai ganhar mais dinheiro no mercado. Se for uma participação. Exato. É sensacional. Ganha-ganha. Não, Ricardo, sensacional, cara. Eu queria saber se também você tem um conselho aí para quem quer se aprimorar mais nessa área, pensar, é um advogado novo e está querendo estudar algum tema novo aí, se aconselha aí para o Dispute Boards, o que você acha? O que você aconselha aí? Eu acho que é uma ferramenta formidável e, por ser novidade, é uma super oportunidade para todo mundo explorar muito, né? Então, recomendo muito que se embrenhe nos estudos, né? Começa pelo Google, vai ver no QDB. Já temos obras publicadas no Brasil, sem número de obras publicadas pelo mundo. E a sua tese, onde a gente vê? A tese já virou livro, né? Então, recomendo, viu? Recomendo que comprem a beça. É isso aí. E instituições, tem grupos de estudos fantásticos, o IBDIC, Instituto Brasileiro de Direito da Construção, do qual eu sou vice-presidente, encanta a luta dos Dispute Boards há anos, e tem comitês de estudos específicos para melhorar o aproveitamento, né, e difundir o conhecimento. Venha para o IBDIC, vá para o DRBF, no Dispute Resolution Board Foundation, enfim, entidades que estão por aí para ensinar. Recomendo. Acho que quem curte infraestrutura e construção tem que entender de DB. Não, sensacional, Ricardo. Ricardo, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu quero saber se você tem um contato, deixar o pessoal que quiser conversar com você, aprender mais sobre os Dispute Boards, trocar uma ideia aí. Eu tenho acesso ao LinkedIn, né, Ricardo Medina Sala. Tem meu e-mail, manda e-mail, ricardo.medina@flha.com.br. Eu estou ali ligadão, manda, a gente conversa. Beleza, então, Ricardo. Muito obrigado, viu, cara? Gabriel, um prazer. Muito feliz de estar aqui com você. Primeiro teu trabalho, já falei.
E, pô, falar dessas coisas aí eu adoro, então pode chamar. Dá para ver. Bom? Papo muito bacana, cara. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, na @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenLaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. BDenLaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.